Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. E bora começar esse vídeo de sabadão falando sobre o Barcelona. A equipe vai iniciar a sua pré-temporada nos Estados Unidos, já com os novos reforços. E Xavi divulgou a lista dos atletas que vão viajar com o clube. Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Neto e Braithwaite ficaram fora dessa lista. E o Barça deseja negociá-los o mais rápido possível. Frenkie de Jong, por enquanto, segue batendo pé, falando que não vai embora da equipe, apesar do time já ter um acordo com o United pela venda, e o holandês está na lista dos jogadores que viajam para os Estados Unidos para disputar a pré-temporada. Lembrando que o acordo do United com o Barcelona pela compra do Frenkie de Jong é de 85 milhões de euros, com bônus incluídos, tá? Eu já vou falar também sobre a nova contratação do Barça, que é o Lewandowski. Finalmente essa novela teve um fim, e um fim feliz para o jogador que queria jogar lá, né? Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante. Flamengo atrás de Oscar, reforço novo lá na equipe do Cruzeiro, Internacional pode vender Moisés, vou te falar sobre Koulibaly, que foi apresentado lá no Chelsea. O vídeo tá muito bom, mas antes eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo Speech. O Speech é um novo fantasy game que é totalmente gratuito. Lá tem vários campeonatos, como por exemplo, Brasileirão, Copa do Brasil, Premier League, Liga dos Campeões e por aí vai. Uma coisa muito legal do Speech é que lá você pode criar uma comunidade e desafiar os seus amigos. O jogo funciona rodada por rodada e quem pontua mais naquela rodada é o grande campeão. Eu já montei meu time para a rodada do Brasileirão desse final de semana, tá aparecendo na tela para vocês. Eu vou deixar o link do Speech na descrição, vai lá, faz seu cadastro e vai conhecer o Speech. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, Fabrício Romano agitou os torcedores do Flamengo nas redes sociais ao informar que o time abriu negociações com o Xangai pelo meia Oscar, que chegaria inicialmente apenas até janeiro do ano que vem. Inclusive, o brasileiro estaria disposto a uma transferência dependendo da oferta. Logo depois, os jornalistas Vene Casagrande e Eric Farias informaram que o Flamengo apenas fez uma consulta há uma semana atrás e o negócio não deve ter andamento. Os motivos aí falados pelos jornalistas seriam o tempo de contrato de Oscar com o Xangai e os altíssimos valores que ele recebe na China, e também pelo fato da negociação ter sido vazada na imprensa. Lembrando que, de acordo com o portal Wall Sport, Oscar tem um salário de 24 milhões de euros por temporada lá no Xangai, o que daria aqui no Brasil cerca de 130 milhões de reais. Eu confesso que ver o Oscar no Campeonato Brasileiro seria muito interessante. O Brasileirão vem aumentando de nível a cada ano, né? Mais jogadores fortes reforçam os times aqui do nosso país, e Oscar com certeza seria uma bela adição para o nosso campeonato, né? Mas o salário dele é altíssimo, meus amigos. Eu acho que uma negociação com o time brasileiro hoje em dia só daria certo se o Oscar abaixasse muito e muito esse salário, ou se ele viesse por empréstimo e o Xangai bancasse praticamente aí uns 90, 80%, né? Vamos ver, se sair mais alguma atualização em relação ao Oscar, eu te informo nos próximos vídeos. O lateral esquerdo Moisés pode deixar o Internacional nesse final de semana rumo ao futebol russo. De acordo com o portal G, o CSKA Moscou apresentou uma oferta ao Internacional pelo atleta, mas os valores envolvidos ainda são mantidos em sigilo. O Colorado teria ficado bem interessado na negociação e as conversas com o clube russo estão bem avançadas, já que a ideia é finalizar o negócio nas próximas horas. Por enquanto, Moisés está cotado para começar o jogo de hoje contra o Furacão, mas caso o negócio seja fechado até lá, ele deve ficar de fora. O lateral Piquerez está vivendo uma ótima fase no Palmeiras e com isso acabou despertando o interesse de alguns times da Europa, como por exemplo o Olympique de Marselha e o Tottenham. De acordo com o portal Wall Sport, a dupla está de olho no atleta e vem monitorando a sua situação no clube alviverde. Porém, a presidente Leila garante que não tem interesse nenhum em vender o uruguaio e mantém o seu discurso de que ninguém do time titular será negociado até o fim da temporada. Pablo Siles está deixando o Atlético Paranaense e vai ser o mais novo reforço do Cruzeiro. O jornalista Everton Guimarães informou que a Raposa já acertou tudo com o Furacão pelo empréstimo do jogador até o fim do ano,
ano e agora os documentos já estão sendo trocados para que o negócio possa então ser oficializado. O contrato não terá valor de compra fixado no final do período e a tendência é que Pablo Siles chegue em Belo Horizonte até segunda-feira. Turco Mohamed já vem sendo cornetado faz um tempo e começou a balançar no cargo após a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. A diretoria então tomou uma decisão e ele vai continuar como técnico do Galo. Quem garantiu isso foi o próprio diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano. De acordo com o portal GE, uma reunião foi feita para falar sobre o assunto, onde avaliaram o trabalho de Mohamed e o diretor aí garantiu que a decisão de mantê-lo no cargo é unânime. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta todo dia rola muito conteúdo de futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Finalmente a novela Lewandowski chegou a um fim e ele é reforço do Barcelona. Ontem, após muita conversa entre os clubes, a equipe catalã apresentou uma oferta final de 50 milhões de euros com bônus incluídos e o Bayern de Munique aceitou. Isso daí foi informado pelo jornalista Fabrício Romano. Os termos pessoais com o jogador já estão acertados desde fevereiro e hoje ele já se despediu dos companheiros lá em Munique. Lewandowski irá assinar contrato até amanhã e aí já será anunciado como o mais novo reforço do clube. Depois ele embarcará para os Estados Unidos, onde vai disputar a pré-temporada com o restante dos companheiros. Finalmente um final feliz para o Lewandowski, que já tinha acordo com o Barça em relação aos termos pessoais desde o começo do ano. O cara ontem sentou mais uma vez com a diretoria do Bayern de Munique, reforçou que queria ir embora e somente queria ser negociado com o Barcelona. Aí o Bayern finalmente aceitou a proposta por ele e vamos ver quem é que vai chegar para o lugar de Lewandowski. Você queria que o Bayern de Munique fosse atrás de quem para o lugar do polonês? Comenta aí, tá? Eu, na minha opinião, queria que o Bayern de Munique fosse atrás do Cristiano Ronaldo. Pra mim, o português ia deitar na Bundesliga, tá? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Comenta aí. O Arsenal acertou a compra de mais um jogador do Manchester City e ele é Oleksandr Zinchenko. De acordo com Fabrício Romano, os clubes chegaram num acordo ontem para a transferência que irá custar 30 milhões de euros. Agora os Gunners negociam diretamente com o ucraniano para acertar os termos pessoais e é esperado um acordo nas próximas horas para os exames médicos serem marcados. Zinchenko está bastante empolgado para voltar a trabalhar com Arteta e ter um papel mais importante dentro do campo. Isso foi informado pelo jornalista Ben Jacobs. Os Gunners não param por aí e agora que acertaram a compra de Zinchenko, eles vão focar as forças em outro alvo, que seria Leroy Sané. De acordo com o jornal Bild, Arteta teria indicado a chegada do alemão, que já trabalhou com ele no City, e o clube estuda apresentar uma oferta na próxima semana. A publicação fala que o Bayern de Munique somente toparia negociá-lo caso chegue uma proposta acima dos 70 milhões de euros. O Arteta tá bem ligeiro, né? Quer trazer todo jogador que trabalhou com ele lá na época em que ele era assistente do Guardiola no Manchester City. Já contratou o Gabriel Jesus, acertou a compra do Zinchenko e o próximo alvo é Leroy Sané. Eu acho um pouco complicado o Bayern de Munique negociar o Leroy Sané, mas se chegar uma proposta bem atrativa, quem sabe os bávaros acabem negociando, né? Eu acho um pouco complicado, porque eles acabaram de perder o Lewandowski e perder mais um atacante deixaria a situação um pouco mais complicada no mercado, né? Mas o futebol é louco, quem sabe isso daí pode acontecer. Você queria que o Leroy Sané fosse lá pro Arsenal? Comenta aí. O Senawar está com os dias contados no Lyon, já que o clube topou negociá-lo por 20 milhões de euros. Isso foi informado pelo Estádio Deportivo. Real Betis é um dos principais interessados no meia francês e já está preparando uma oferta para apresentar. Ela seria de 14 milhões de euros e mais o passe do português William Carvalho. Porém, vale a pena lembrar que o Benfica também quer Houssem Aouar e deve entrar na briga pelo atleta. O zagueiro Kalidou Koulibaly ontem foi oficializado pelo Chelsea como seu mais novo reforço e ele já está junto com o restante dos companheiros para a disputa da pré-temporada nos Estados Unidos. O valor da compra junto ao Napoli foi de 40 milhões de euros, com bônus incluídos, e o senegalês assinou um contrato até 2026, com a opção de prorrogar por mais uma temporada. Koulibaly irá receber cerca de 10 milhões de euros por ano de salário na equipe do Stamford Bridge. De acordo com o jornalista Nico Esquira, o Napoli quer contratar um novo atacante e o alvo da vez é Giovanni Simeone, que jogou muita bola pelo Hellas Verona na última temporada. O clube já estaria em conversações com o empresário do jogador para ver os valores desejados para um acordo, e a ideia é apresentar uma proposta de empréstimo por uma temporada com opção de compra avaliada em 15
13 milhões de euros. E além disso, o clube também estaria disposto a pagar 2 milhões pelo empréstimo. O Giovanni Simeone conhece muito bem o campeonato italiano, vem evoluindo cada vez mais e eu sinceramente gosto muito do futebol do jogador, tá? Eu acho que uma mudança para o Napoli seria muito boa, tanto para ele quanto para a equipe também, tá? Ele poderia evoluir mais ainda o seu futebol jogando pelo Napoli. Vamos ver se essa proposta aí será concretizada e se Giovanni Simeone vai aparecer como reforço do Napoli. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!